Bom, e ontem aconteceu mais um vexame na história do São Paulo, dessa vez pro Mirassol. Um time infinitamente pior, menor do que o São Paulo, que foi e bateu o tricolor no Morumbi. E só para você ter uma noção do quão grande é a pressão dentro do São Paulo por títulos, eu tenho 15 anos. E esse é o tempo que o São Paulo está sem ganhar o Campeonato Paulista. Deu para entender? Então vem comigo. E nesse vídeo também eu quero comentar também um pouco sobre o quão perdido está o Vanderlei Luxemburgo no comando do Palmeiras e a péssima atuação que o time teve no Allianz Parque contra o Santo André. Que o Santo André jogou melhor que o Palmeiras no primeiro tempo. Mas esse é assunto para a segunda parte do vídeo. Vamos ao que interessa, que é o São Paulo. Bom, o São Paulo infinitamente melhor, favorito, com um elenco caríssimo, o Daniel Alves ganhando 1,5 milhão por mês, né? Sem contar Pato, que o Pato ainda parece que ele não entendeu o que é futebol, o que é o São Paulo, a história que o São Paulo tem. O Juan Fran parece que tá passeando. Ele acha que que o São Paulo é turismo para ele, porque ele não deu conta de acompanhar o ponteiro do Mirassol no contra-ataque. E Arboleda. Falta de comunicação, né, Arboleda? Bom, São Paulo ontem finalizou mais, atacou mais, foi mais incisivo, conseguiu, fez dois gols, empatou a partida. O Diniz do meio pra frente, genial, Diniz. Tem ideia, tem proposta, chama a bola, posse de bola, toque, 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 tentando sempre na vertical, tentando encontrar a posição, um espaço para alcançar o Pablo, alcançar o Pato. O Daniel Alves muitas vezes chegando por trás, cruzando. Daniel Alves muito ativo no meio-campo do São Paulo. O Diniz do meio pra frente tem uma evolução gigantesca. Eu acho que o Diniz merece muito mais tempo do São Paulo para trabalhar, porque ele tem uma ideia, ele tem uma fisiologia de jogo muito bacana, que é atacar, ele valoriza a posse de bola, ele não tem medo da proposta ofensiva. Isso o Diniz é impecável. Gosto muito do trabalho do Diniz do meio pra frente. Isso grande parte da imprensa também acha, e grande parte dos torcedores do São Paulo acha isso. Mas quando a gente olha para trás, falta muita evolução no trabalho do Diniz. Porque o tamanho que é o São Paulo levar 3 gols do Mirassol, que o Mirassol, com todo respeito, infinitamente pior, um time muito abalado e prejudicado pelo coronavírus, perdeu 18 jogadores, 11 titulares, fez um catado antes do jogo e colocou para jogar contra o São Paulo dentro do Morumbi e mesmo assim ganhou do São Paulo. O que acontece com a defesa? O Arboleda não entendo o que acontece com o Arboleda, muito perdido. O Reinaldo fora de posição. O Juan Fran, coitado, ele não dá conta de dar um pique. O que acontece naquele setor defensivo do São Paulo? Thiago Volpe. Não dá, Thiago Volpe. Tem bola que o goleiro tem que ficar dentro do gol. Ou sai gritando eu. No segundo gol do Mirassol, no terceiro gol do Mirassol no caso, no gol da virada, o Arboleda sobe com o Thiago Volpe e os dois disputam. Eles chocam e a bola sobra para um lindo voleio e um golaço que fez a equipe do Mirassol. Não pode acontecer isso. O Diniz precisa urgentemente evoluir na parte defensiva. Repito, ele faz grande trabalho do meio para frente, tem posse de bola, busca sempre o gol, mas defensivamente ele não evolui. Parece que ele não treina uma jogada aérea. Ficou claro naquele gol de cabeça que o jogador do Mirassol chega livre atrás da zaga. O time do São Paulo praticamente inteiro dentro da pequena área e ele sobe livre. E fez um belo gol de cabeça por sinal, deslocando a bola e tirando completamente o Thiago Volpe da jogada. Mas o que importa é o que acontece com o setor defensivo do São Paulo. Então, o Diniz tem que evoluir nessa parte. Tem que, não sei, buscar uma ajuda. Conversar com outros treinadores brasileiros ou estrangeiros, ver um curso, não sei, porque o Diniz eu não sei o que acontece. Tanto no São Paulo, no Fluminense, ele não consegue defender. Ele é muito fraco. A equipe do Diniz, todas elas, são fracas no setor defensivo. Pra você ter uma ideia, de 4 chutes do Mirassol,
4 foram no gol e uma só o Thiago Volpe pegou. As outras 3, gol. Não pode, o tamanho do São Paulo e o time inferior do Mirassol chegar 4 vezes, acertar 4 chutes no alvo e fazer 3 gols, tá muito errado. Então o Diniz precisa ver claramente, ter um estudo, se aprofundar mais e melhorar no setor defensivo, porque senão o São Paulo vai ficar mais 20 anos sem ganhar um título. E encerra a era Leco sem nenhum título. O Leco tá há 5 anos no São Paulo e não vai levar nenhum título. Ele sai em dezembro agora e agora vai vir outro presidente no São Paulo. Mas isso é muito grave pro tamanho do São Paulo. O São Paulo é o maior campeão mundial e da Libertadores no Brasil. Ele tem 3 mundiais e 3 Libertadores. Dá pra você entender o tamanho do São Paulo e um vexame desse. E não foi o primeiro. Não foi o primeiro vexame que o São Paulo teve dentro do Morumbi. No total, foram 26 eliminações em mata-mata na última década. Na última década. Entre essas eliminações, Penapolense, nas quartas de finais do Campeonato Paulista, Defensa e Justiça pela Sul-Americana em 2017 e agora pelo Mirassol. Um time muito fraco que perdeu jogadores demais. E mesmo assim ganha dentro do Morumbi. Isso não pode, isso está errado. O São Paulo precisa seriamente rever. O Diniz precisa estudar formas de defender, porque senão não vai ganhar títulos daqui 20 anos, não vai ter mais nenhum título São Paulo. Eu não sei o que acontece. Então tá na hora do Diniz rever o que ele tá fazendo de errado e buscar opções. Melhorar, treinar a parte defensiva, porque o ataque tá montado, tá ok. E Juan Fran, não dá. Não dá, Juan Fran. O São Paulo é grande, o São Paulo é um dos maiores times do Brasil. Não é passeio. Não é passeio. O Juan Fran, ele não tá demonstrando nem de perto o que ele jogava no Atlético de Madrid. E o Daniel Alves também tá deixando a desejar. E o Daniel Alves deu uma declaração falando que o São Paulo e o Flamengo jogam o melhor futebol do Brasil. Eu não concordo. O São Paulo é muito inferior ao Flamengo. Ainda mais com essa defesa, né? Porque levar 3 gols no Mirassol não dá. Não dá, eu repito. Pelo tamanho do São Paulo, mais um vexame. E precisa ter mudança. Precisa ter mudança na fisionomia do Diniz. Creio que ele vai ficar e é o certo. Mas tá na hora dele rever o setor defensivo e pensar em táticas. Agora falando um pouco do jogo do Palmeiras. O Luxemburgo não encontrou o time. O setor defensivo está definido. Marcos Rocha e Vinha são os laterais. Gustavo Gomes e Felipe Melo na zaga e o Everton no gol. Eu não gosto do Felipe Melo na zaga. Eu acho que perde muito. Porque o Felipe Melo é um jogador muito consistente no meio campo. Ele domina, dá 2 toques. Domina, passa, faz o lançamento. O Felipe Melo movimenta muito bem o jogo do Palmeiras. E eu acho que o Luxemburgo perde a trazer ele para a zaga. Porque tem o Luan, tem zagueiros bons no plantel do Palmeiras, sabe? Eu acho que não precisava recuar o Felipe Melo. Mas isso nem é o mais importante. O que acontece é que o Vanderlei Luxemburgo está completamente perdido no comando do Palmeiras. Eu não gostei do meio campo dele, com o Ramírez um pouco mais adiantado, e o Gabriel Menino e o Souza no meio campo, sendo que o Ramírez não é um meio campo ofensivo, ele não arma o jogo, ele não é um camisa 10. Então, mais um erro gravíssimo que comete o Vanderlei Luxemburgo, completamente perdido. O Rony não sabe ainda o que é o Palmeiras, ele não entendeu o que é o Palmeiras. O único que está jogando bola ali é o Felipe Melo e o William Bigode. Resumindo, o Vanderlei Luxemburgo não entende, tá perdido, completamente perdido. Dá pra ver que ele não tá acertando a escalação. O Palmeiras não encontrou um futebol em 2020. Então, é preocupante. A gente viu esses 2 jogos da parada aí. É preocupante. E o futebol paulista também tá sendo preocupante. Porque o Santos tá... Se continuar assim, o Santos tem tudo para se tornar um novo Cruzeiro e um novo Parma. E o Corinthians... problema com a Arena. O Andrei Sanches perdido. Muito criticado o Andrei Sanches. Mas os jogadores do Corinthians são os únicos que estão entendendo o que é o Corinthians, o quão grande é o Corinthians, e tá jogando bola. Porque os do São Paulo, o Pato, o Juan Fran, o Tietê,
o do Palmeiras e o do Santos, eles não estão entendendo o que são os clubes. O Corinthians não é um dos melhores elencos, pelo contrário, mas joga com a garra. Os jogadores do Corinthians entendem o quão grande é o clube. Já os do São Paulo, os do Palmeiras não estão entendendo. E tá muito preocupante o futebol paulista, porque os clubes grandes de São Paulo, não sei o que está acontecendo, mas tem que evoluir. E hoje tem os confrontos, os últimos 2 confrontos das quartas, né? Entre Corinthians e RB Bragantino e Santos e Ponte Preta. A Ponte Preta não é favorita, quem é favorito é o Santos, mas eu não duvido do Santos perder. E pra mim, o confronto do RB Bragantino e o Corinthians, o favorito é o Bragantino. Melhor campanha do Campeonato Paulista, um time que está se solidificando com um novo dono, que é a Red Bull. Mas vamos ver. O Corinthians tem camisa da tradição, é um dos maiores de São Paulo. Então tudo pode acontecer, mas na minha opinião o favorito é o RB Bragantino. E é isso. Se você gostou, deixe seu like aí, deixe seu like, o favorito, compartilhe aí o canal, se inscreve se você gostou, se concorda com a minha opinião, deixa aí nos comentários se você concorda ou não concorda, se você quer a permanência do Fernando Diniz ou não. E é isso, até a próxima.